Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do After Talks. Hoje eu recebo aqui, pra gente poder falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, sobre também um pouco da experiência, de como é trabalhar com tecnologia em outro país. Eu recebo aqui Marcelo Pinheiro, Marcelo que é bacharel aí em matemática, computação pela UERJ, mestre em ciência da computação pela UFF, Project Manager Professional certificado aí pelo PMI, consultor de TI, gerente de projetos com mais de 36 anos de experiência em tecnologia da informação e telecomunicações, tendo trabalhado aí para grandes empresas governamentais e do setor privado do Brasil e do Canadá. Hoje eu converso com o Marcelo Pinheiro, que irá compartilhar aí sua história e experiência de atuação com TI fora do país. Lembrando que Marcelo também é um dos fundadores de osprogramadores.com, uma comunidade focada em ajudar adultos jovens que querem aprender a programar, e do podcast Os Programadores, onde profissionais diversos de programação e tecnologia contam a sua trajetória profissional. Antes de a gente começar, tem alguns avisos aqui para passar para vocês, como sempre, Primeiro aviso importantíssimo aí para você que gosta do trabalho que a gente traz na Academia de Fluência Digital o YouTube está mudando aí constantemente a questão do algoritmo, Infelizmente aí está sendo muito difícil você produzir conteúdo para o YouTube, porque ele tem dificultado a questão aí de aviso para as pessoas que gostam do nosso trabalho, tá? Então, para você que gosta do nosso trabalho, que quer mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, eu convido você a fazer 4 passos. Primeiro passo é conferir ou se inscrever no canal, tá? Quando você não assiste muito o conteúdo nosso aqui da Academia de Fluência Digital no YouTube, o YouTube entende que você não engaja, que você não, digamos que não gosta daquele conteúdo, e ele automaticamente te desinscreve, desrespeitando assim, a sua própria vontade do que você quer fazer. Então, eu convido você a se inscrever ou a confirmar que você se inscreveu. Segundo passo, eu peço para você clicar no sino de notificação, sabe aquele sininho lá? Clica, habilita a opção lá de todas as notificações, porque assim, todo o conteúdo que nós tivermos, você será notificado e pode ter certeza que a gente não vai trazer conteúdo irrelevante, tá? Nosso conteúdo é focado aí em te ajudar a entender melhor o universo da cibersegurança, da forense, enfim. Então, o terceiro passo é você clicar em gostei, ou se você não gostar do conteúdo, por exemplo, pode ficar à vontade de clicar em não gostei, tá? É importante mostrar para a gente que você gosta ou que você quer uma melhoria a mais, enfim, a sua opinião aí para nós. E por isso, indo por último passo, escreva o que você achou do episódio, tá? Pode escrever até o Wes é muito lindo, tô brincando. Mas, enfim, são os 4 passos. E aí eu queria fazer também mais um aviso aqui importantíssimo, tá? Como vocês perceberam, esse episódio em específico, ele é gravado. Então, provavelmente você já está vendo esse episódio depois do mês de outubro, que foi voltado a falar sobre falhas comuns que permitem um ataque hacker e como preveni-las. Esse mês de outubro, nós trouxemos aí, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio, 4 webinars com profissionais incríveis que trouxeram a sua visão e experiência sobre ataque hackers, usando aí falhas comuns, falhas que digamos que precisam de você fazer várias conexões para você chegar naquilo e descobrir uma vulnerabilidade, tá? Vou dar um spoilerzinho bem de leve aqui. Exemplo, imagina que você tem um ambiente de TI onde você use Ghost, o Norton Ghost, por exemplo, para produzir aí em escala uma formatação, enfim. Só que imagina que você tem aquele usuário administrador que tem uma senha padrão. Esse usuário administrador, quando você usa o Norton Ghost, essa senha padrão vai estar em várias máquinas. Então imagina que uma máquina somente tem uma vulnerabilidade específica e o hacker consegue descobrir isso. Qual que é o ponto-chave disso? O hacker consegue, descobrindo a senha do administrador, se ele descobrir que todas são iguais, ele consegue automaticamente escalar o ataque para dentro da sua empresa. Essa é uma das dicas que, embora pareça simples e sutil, trazem uma probabilidade de estrago muito grande causada por alguém que consegue pensar, digamos que fora da caixa, infelizmente de forma negativa, tá? Então convido você a clicar aí no link que está na descrição desse vídeo ou também das principais plataformas de podcast para você conferir aí esses 4 webinários que vão trazer uma diferença gigantesca aí para você, para o seu empreendimento, para a empresa que você atua, enfim, tá bom? Bom, finalizando aqui, tem um aviso no final também, mas antes, vamos começar aqui então
Eu fico muito feliz de estar recebendo aqui o nosso convidado Marcelo Pinheiro. Marcelo, seja muito bem-vindo, fico muito feliz, né? Estar conversando com você. A gente está em fuso horário muito diferente, né? O Marcelo aí, num sábado de manhã, está recebendo a gente aqui. Então, cara, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua disponibilidade, tá? Eu não tenho de que. Eu agradeço aí a você, Wesley, e também ao Renan pelo convite aqui para gravar, né? Eu estou aqui na região de Vancouver, no Canadá, e para mim agora são 9h17, para você são 13h17 e você está aí gravando também. Exatamente. E aí, começando aqui por uma observação, né? O Marcos tem todo um setup aí de um podcast de sucesso. Um fone topzera, um microfone com pop-up. Isso aí, cara. Isso aí, cara. Fala um pouquinho sobre o seu podcast, qual que foi, né, o objetivo de você criar, né? Porque você tem aí digamos que uma gama de responsabilidades aí no seu dia a dia, você trabalha em outro país, você tá, né, com várias coisas em paralelo e ainda assim você tenta, né, de certa forma trazer um conteúdo gratuito para as pessoas, né, especificamente os programadores. Então, de onde surgiu isso? Qual que é a história por trás desse podcast, Marcelo? Perfeito. O podcast, na realidade, ele surgiu depois da criação do site, né, e a ideia... como você mencionou, eu já tenho aqui 36 anos de TI, né? E eu acho que a experiência que a gente adquire pela vida, ela só serve se você tenta passar essa experiência para ajudar outras pessoas, né? Exato. E nesses 36 anos eu conheci vários amigos, tive a felicidade de conhecer pessoas maravilhosas que são meus amigos há mais de 30 anos. E muitos desses estão em várias organizações importantes, como Google, Red Hat e outras empresas pelo mundo. E em determinado momento, eu conversei, pensei, falei com alguns deles, o Paganini, o Bernardino, o Sérgio, e falamos assim, por que a gente não tenta criar alguma coisa que tente ajudar as pessoas, né? Então a gente surgiu com a ideia dos programadores, que é criar uma comunidade com um website com desafios e um grupo no Telegram que tem mais de 4.000 pessoas, em que a gente tenta orientar as pessoas, montamos desafios de programação. E, eventualmente, depois de, acho que uns 2 anos com a comunidade já usando as ferramentas, as coisas que foram criadas, a gente tem, não é competição, a gente tem um grupo, à medida que as pessoas submetem os seus desafios, você tem todo um scorecard, né, que mostra quem está fazendo os desafios, como é que está o ranking de participação. E em determinado momento surgiu a ideia de fazer o podcast, e a ideia do podcast é compartilhar experiência de outros profissionais, não só de programação, mas de tecnologia em geral, né? Porque uma pergunta que os adultos jovens fazem em geral, tecnologia, será que esse negócio é para mim? Será que programação vai dar dinheiro? Então eu tento buscar pessoas que já trabalham com tecnologia e para contar a história delas, para mostrar que ninguém nasce sabendo, entendeu? Não interessa quem você é e o quão famoso que você é e o quanto bem sucedido que você é. Você começou de algum lugar. Você teve privilégio? Talvez teve. Você não teve privilégio nenhum? Talvez não teve. Mas todo mundo sai do zero, todo mundo vai evoluindo e todo mundo chega a um lugar. E existem vários caminhos para se chegar onde se quer chegar. Isso que eu tento mostrar para as pessoas através do podcast. Tudo que a gente faz é grátis, não tem nenhum retorno financeiro. E a ideia é ajudar os outros. Essa basicamente é a ideia da coisa toda. Perfeito, cara. No caso, teve algum... você está há 2 anos já fazendo podcast. Teve alguma história, alguma que vem na sua cabeça agora, sei lá, que mais te emocionou ou que mais te abriu a mente? Você ficou, caraca, cara. Teve alguma que você poderia compartilhar com a gente, assim? Cara, tem tantas histórias e você tem algumas histórias que eu posso mencionar assim. Uma história que eu sempre gosto de falar para as pessoas, por exemplo, é o Kim Karnowski, né? O Kim, ele é uma origem, vamos dizer assim, não privilegiada no Brasil. Uhum. E em determinado momento da vida dele, ele começou a se interessar com computação e começou a estudar e teve a oportunidade de aprender alguma coisa e tal. E a grana estava muito curta, ele não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus para ir num evento que ia ter. E ele falou para mim que ele tinha uma bicicletinha, né? Que ele morava no Rio de Janeiro e tinha uma bicicletinha que ele ia pro evento de bicicleta, mas infelizmente roubaram a bicicleta dele. Então o evento era longe, não tinha como andar pro evento, entendeu?
E um professor dele ligou e falou assim, olha, fulaninha, tô indo pro evento, aí a gente se encontra lá. Ele falou, olha, infelizmente não vai dar pra ir, porque eu tô sem grana, não tem como pagar passagem de ônibus, e pior ainda, roubaram a minha bicicleta. E o professor tava com o carro cheio e falou pra ele assim, olha, não interessa, eu vou passar com o carro cheio, aí a gente se vira e você vai pro evento, entendeu? E o cara foi pro evento e lá conheceu um monte de gente que abriram vários caminhos na vida dele, e aquilo gerou uma trajetória de sucesso. Hoje ele trabalha com empresa de videogame, tem o estúdio dele, e está ajudando e produzindo games aí que estão sendo jogados por um monte de gente por aí afora, entendeu? Então, esses eventos na vida das pessoas são muito interessantes. Então, essa é uma história que sempre vem à mente, né? Se você ouviu o podcast, você vai ver gente falando, eu passei fome, entendeu? Eu passei fome, e as pessoas hoje estão trabalhando para empresas como Microsoft e outras do mundo, entendeu? E tem de tudo, cara. Todo mundo tem a sua trajetória, entendeu? Todo mundo tem o importante é perseverança, é ser correto e ir em frente, entendeu? E vai em frente e no caminho vai tentando ajudar os outros também. Não existe caminho perfeito. Acho que é isso que as pessoas têm que entender. Qualquer um que tem de vender um caminho perfeito para você, não acredite nisso, entendeu? Porque na vida não existe isso. Nessa questão de podcast, teve algum, digamos que ouvinte, né, que falou alguma coisa que te impactou durante todo esse tempo de produzir conteúdo e tal? Tem não só do podcast, mas também do grupo lá dos programadores. Tem até um artigo lá no site, a história do Lucas, né? Que tem várias histórias de sucesso, tem várias coisas interessantes. O Lucas foi uma história bem interessante, que a gente criou uma série de desafios no site, né? E um deles é um desafio número 2, né? O número 2 é o desafio para você fazer um programa que liste números primos menores que 1000. E o Lucas, começando a trajetória dele, ele pegou o PHP e escreveu o desafio em PHP, né? E fez o programinha lá, submeteu, a gente aceitou a solução dele. 3 semanas depois, ele foi fazer um teste de estágio. E no teste de estágio dele, pediram para ele fazer um programa que mostrasse o número primos em PHP. Legal. Então, que é exatamente o desafio, né? Ele riu e fez o desafio do estágio, do teste do estágio, passou, foi contratado. Tempo depois, efetivaram ele e tal. E aquilo passou e tal, ele começou a evoluir na carreira dele. Em determinado momento, ele se interessou pela linguagem Go. E ele voltou a fazer o desafio, mas usando a linguagem Go. E ele também explorou o paralelismo que você tem dentro da linguagem Go, né? Com Go Channels, Go Routines, outras coisas que você tem lá. E ele postou a solução que ele criou no LinkedIn. E uma pessoa da Serasa, se não me engano, uma empresa grande no Brasil, viu aquela solução, convidou ele a participar de um processo seletivo, ele entrou e foi trabalhar numa empresa grande, mas em resumo, ele falou para mim, eventualmente, que o salário dele, no começo da carreira dele, era 1x, ele foi para 8x. Caraca. E tudo através do começo dele ter feito o que a gente propôs de fazer lá no desafio, né? Obviamente, ele tem todo o talento dele, mas, enfim, um pequeno incentivo que a gente deu lá abriu um certo caminho que gerou uma rede de ocorrências diferentes na vida dele. Eu acho sempre esses eventos do universo são muito interessantes, né? Como essa história do Kim Karnovs que eu contei, a história do Lucas, e são inúmeras histórias, assim, pessoas que vêm pra gente, falam, pô, eu agradeço, isso tá sendo muito inspirador, tá me ajudando na minha evolução. A gente também, a coisa que eu não mencionei pra ti, a gente tá doando computadores, né? Legal. E a gente, graças nós temos um doador que muito nos ajuda em São Paulo, que quer se manter anônimo, mas já tem 2 anos que a gente conseguiu, a gente acabou de doar mais de 10 máquinas usadas, tudo usado, mas em excelente estado. O doador coloca Linux Mint em todas as máquinas. Já são 38 máquinas doadas para pessoas que não tinham computador, estavam tentando aprender só usando celular. Caraca. Então, isso é bastante interessante, você receber mensagem da pessoa falando, eu consegui um emprego graças a esse computador que vocês me deram aqui, entendeu? Então, a gente está tentando aí, se outras pessoas estão nos ouvindo e querem ajudar, conhecem empresas no Brasil que doem computadores usados, não precisa ser nada novo, não. Também não precisa ser dinheiro, não. A gente quer que um computador possa ser enviado para uma pessoa que precisa. É isso que a gente quer. Essa questão que você estava falando aí é uma das coisas que eu acho que não tem preço, sabe? Você perceber que as suas ações, elas podem, de certa forma, ter, por mínimo que seja, né?
o impacto na vida das pessoas. Correto. Nós, como evolução, né, Homo sapiens sapiens e tal, nós temos esse senso de comunidade, né? Inclusive, na própria pandemia, onde as pessoas estavam, digamos assim, desesperadas com a visão de futuro que poderiam ter, o número de podcasts, principalmente, não só podcast, né, mas cresceu bastante. Então isso demonstra o tanto que a gente, né, tem essa coisa, eu não sei se é especificamente do brasileiro em específico, né, mas essa coisa de gostar de história, gostar de conversa e tal, mas eu imagino que cresceu no mundo todo. E, cara, uma das coisas que eu gosto bastante, né, eu sou um cara que fala bastante também, eu gosto muito de falar, gosto muito de ouvir histórias, né, gosto muito de ver a transformação que as pessoas tiveram no decorrer da vida, porque eu acho que tudo isso que a gente vive aqui passa muito rápido, né, e às vezes a gente não percebe o quanto que é importante, né, perceber os pequenos detalhes, os pequenos sorrisos, enfim. E, cara, eu estando, né, na FD, podendo fazer uma coisa que eu amo, né, que é conversar com pessoas, conhecer histórias, impactar de certa forma, né, por mínimo que seja, a vida de quem está começando, né, porque todo começo é difícil, né, gera o contraste da transformação que você quer com a sua atual, digamos que, realidade, enfim. Então, eu acho interessantíssimo toda a forma de você querer transferir algo, né, intangível, né, seja como conhecimento, seja como a ajuda, né, através de, no seu caso, né, trazer maquinário para quem não tem condição e quer, né, tá demonstrando ali, o cara tá usando o celular para programar, então, pessoas que querem ali, você chega ali com uma ajuda e tal, então eu acho isso tudo incrível e acho que isso tudo demonstra o tanto que a gente, às vezes, com um simples gesto, consegue impactar e aumentar a probabilidade de alguém que tem um potencial tão gigante, mas não tem condições, às vezes, ou de perceber que tem aquele potencial, ou de, sabe, escalar aquele potencial, sabe, de explorar aquele potencial. Então, eu acho interessantíssimo, ainda mais, né, a sua trajetória, já conhecendo esse grande ser humano que está por trás aí do profissional que a gente vai trazer para cá, e isso é um pouco do que a academia também tem, né, na sua essência, de não só através dos conteúdos que a gente traz na internet, mas também na própria didática, né, na própria forma que a gente ensina aqui os nossos alunos, e também que a gente traz conteúdo aqui para as pessoas, né, de forma gratuita, enfim. Então, eu queria te parabenizar por isso, né, porque eu acho que são poucas as pessoas que têm essa humildade, sabe, de entender que a gente nunca vai saber de tudo, mas que a gente pode compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu para, às vezes, encurtar ali um pouco das quedas que as pessoas podem ter, ou às vezes, sabe, só dar uma direção ali para as pessoas. Então, parabéns aí por essa ação gentil, humilde e muito bacana. Obrigado, Kim. Então, falando já que você está em outro país e tal, como é que foi isso, cara? Como é que foi esse despertar, né, dessa questão de querer ir para outro país? E quando é que você tomou essa decisão de sair do Brasil? Aconteceu alguma coisa específica? Como é que foi esse processo? Não, perfeito. Faz tempo. Eu já mudei para o Canadá tem mais de 25 anos, né? Então, como eu disse, faz tempo, né? Mas, historicamente, dá pra gente ficar aqui um bom tempo falando só sobre essa pergunta, mas final de década de 90, meados da década de 90, eu casei, era o começo da minha vida adulta e tudo mais, e eu estava no meu mestrado, e a gente comprou deu entrada no nosso primeiro apartamento, né? A gente morava entre duas favelas, era tiroteio todo dia. Eita. E à noite era tiro para tudo que é lado. Caraca. E, em resumo, os problemas que existem no Brasil hoje, eles já existiam há mais de 25 anos atrás. Não tem absolutamente nada que seja novo, entendeu? Corrupção, falta de serviços públicos adequados, esse tipo de coisa toda, né? E a gente teve o privilégio de ter conseguido estudar, né? E estudamos em escolas públicas, universidades públicas. E a gente chegou a uma época que a gente começou a pensar assim, pô, o que a gente faz aqui para melhorar a vida, né? A gente continua uma trajetória aqui no Brasil. Eu fui concursado para empresas públicas no Brasil e estava dentro da realidade brasileira, não estava mal, né?
Mas a gente sempre pensa em melhorar, né? Não se acomodar, nem buscar alguma coisa que seja melhor. Uhum. E eu trabalhava no emprego público e à noite eu dava aula em faculdade 3 vezes por semana para melhorar o rendimento também, né? Então a gente começou a pensar e tal, e falou assim, o que tal a gente pensar em emigrar para outro país e tal, né? Foi uma ideia que sempre rolou na cabeça, e esses eventos que eu falo da vida que são interessantes, né? A gente um dia foi passear num shopping que tem no Rio de Janeiro, chama Rio Sul, e nesse shopping, coincidentemente, tinha um consulado, não consulado, era um escritório de negócios, sei lá, do Canadá. E nós entramos no escritório, dar uma olhada nos folhetos, no que tinha lá, e nós vimos uma propaganda que dizia que se você eles fariam uma pré-análise do seu potencial em ser aceito para imigrar para o Canadá formalmente, entendeu? Uhum. O Canadá tinha, na época, um processo baseado em pontuação e demanda pela sua profissão, em que você passando por esse processo, eles te davam um visto de permanência, algo semelhante ao Green Card americano, né? Uhum. E nessa época o Canadá tinha sido considerado como o país de melhor qualidade de vida do mundo por 5 vezes seguida pelas Nações Unidas, né? Por 5 anos seguidos. E a gente falou assim, eu olhei para a esposa, a gente estava lá no escritório do Canadá, eu falei assim, vamos preencher esse papel aqui? Uhum. Ela falou, vamos pegar um papel, levamos para casa, preenchemos tudo, colocamos os documentos de mestrado e outras coisas que eles estavam pedindo, né, para você submeter, e levou, não sei, uns 4 meses, talvez. Caraca. A gente recebeu uma resposta, uma correspondência, dizendo que eles tinham avaliado e que, teoricamente, nós seríamos bem-sucedidos caso nós decidíssemos entrar com aquele processo de forma formal, né? Uhum. Aí, na época, você tinha que pagar $1.500 americanos por pessoa, para começar o processo, era um dinheiro significativo. Sim. Eu lembro de ter vendido umas férias e entramos com aquele pedido, mandamos a documentação toda lá para ser avaliada e o resto é história. Bacana. No caso, então, você já era casado antes de sair do país, então, né? Interessante isso. Correto. E aí, mal pergunte, assim, você já tinha filho já na época? Não. Eu vim para o Canadá com 31 anos, né? Então, a minha filha nasceu aqui no Canadá. Ah, da hora. E a gente casou, mas dos meus 30 anos de casado que eu já tenho, são mais de 25 no Canadá. Então, caraca, de uma certa forma, 36 anos de experiência em TI, são mais de 25 no Canadá e uns 10 anos e pouco no Brasil. Então, eu sou mais canadense do que brasileiro nessa altura do campeonato. Né? Se você olhar a vida toda, é mais aqui do que a vida adulta, né? Se você olhar a vida adulta, é mais tempo no Canadá do que no Brasil. Você falou umas coisas aí que eu acho que é interessante mencionar. 2 coisas. Na época tinha, digamos assim, entre aspas, esse programa de receber imigrante, né? Hoje eu tenho a impressão que ainda tem isso aí. Você sabe como é que funciona isso hoje em dia, de receber pessoas de outro país? Se isso hoje ficou maior do que na época que você se candidatou? Você sabe como é que funciona isso hoje? Sim. Eu não sei os detalhes específicos do processo, né? Inclusive, se houver interesse, eu posso te passar o site, que as pessoas podem olhar e tudo assim, né? Inclusive, uma coisa que eu deveria mencionar também, uma das coisas que eu faço, eu junto com outros administradores, a gente tem um grupo no Telegram, chamado TI no Canadá, onde tem gente que entende do processo muito mais do que eu entendo, a gente tenta ajudar as pessoas, orientar as pessoas, e eu tento contribuir passando um pouco da minha experiência de Canadá, a qualidade de vida, esse tipo de coisa. Perfeito. Então, eu te passo o link para você colocar aí. Perfeito, tá na descrição. Mas com relação ao processo, cara, eu vim para cá em 1997, né, em março de 1997. Então você tem que pensar que nessa época que a gente passou pelo nosso processo, a internet era incipiente, né? Você mal tinha website e ninguém tinha WhatsApp, não existia WhatsApp, mal existia celular, né? Mal existia, não existia. Na época já tinha o Skype, acho que já o Skype existia a aplicação, mas isso que a gente está fazendo aqui era ficção científica, né? E você não tinha o Google, não existia Google. Então, você fazer qualquer tipo de pesquisa era extremamente difícil.
A principal search engine na época, né, o mecanismo de busca, era Alta Vista. Alta Vista. E você não tinha a quantidade de informação que você tem disponível. Facebook não existia, né? Era o Orkut, não tinha essa... Não. O Orkut veio Orkut 2000, bem depois né? disso já. Não, eu já estava no Canadá quando pintou o Orkut. Caraca, né? Verdade. Mas você não tinha absolutamente nada para buscar gente aqui, entendeu? Agora, com relação à tua pergunta, o Canadá mantém um processo de imigração. O Canadá é uma nação bem diversa em termos de... É uma nação de imigrantes, todo mundo aqui veio de algum lugar. Né? Algum tempo atrás, o meu vizinho aqui do lado... O rapaz é alemão, a casa depois dele, o rapaz é da China, depois da casa era um cara da Nova Zelândia, o meu vizinho da frente de casa, ele é do Irã, entendeu? O Canadá é tudo assim, é gente de tudo que é lugar, né? E existem processos de imigração, existem processos formais que têm demandas X, Y e Z, mas o mais comum que eu observo ver hoje as pessoas fazendo o sonho das pessoas é aparecer um emprego para elas virem para cá, né? E isso é extremamente difícil. Eu não vim para cá com emprego. Né? Eu vim com visto de permanência, o visto de imigração, que me dava o direito de permanecer aqui pelo tempo que eu quisesse. Mas eu vim sem emprego, eu vim com dinheiro para me manter por um ano. E eu saí à caça de emprego. Foi isso que eu fiz, entendeu? E depois de 2 meses pesquisando, eu estava empregado. Mas hoje o mais comum que eu vejo acontecer, em geral... As pessoas vêm fazer algum tipo de curso, né? E o cônjuge ganha um visto de trabalho. Então, enquanto, vamos dizer, você está estudando, a sua esposa pode procurar emprego na área dela, entendeu? E isso, na medida que isso evolui, você consegue um emprego e tal, isso acaba evoluindo para uma situação de visto de permanência, que é o que eu tinha na época, que chama o PR, né? Que é o Permanent Residency. E depois de 3 anos, o Canadá te permite, depois de 3 anos como residente permanente, eles permitem que você requeira a cidadania canadense, né? Que foi o processo pelo que eu passei há mais de 22 anos atrás, eu virei cidadão canadense. E que é extremamente generoso isso, né? Eu voto aqui, eu posso... se eu quisesse, eu poderia me candidatar a primeiro-ministro. Eu não ia ganhar, mas posso me candidatar. Então, é algo extremamente generoso, né? Esse processo de imigração existe. Não é fácil, né? Às vezes, as pessoas me perguntam assim, mas foi fácil para você aí? Que é uma pergunta constante. Foi fácil ir para aí? Não. Eu falo, olha, eu vou te dizer como foi. Eu passei pelo processo de visto, fui a São Paulo fazer entrevista em inglês, com o cônsul da imigração, depois que eu vim para cá sem emprego e com dinheiro para me manter por um ano. E fomos catar emprego, eu vendi tudo que eu tinha em casa para levantar dinheiro. As pessoas falam, mas você não foi com emprego? Eu falei, não. Mas o governo te deu emprego? Eu falei, não. Entendeu? Então as pessoas têm essa, diria assim, inocência, né? Que a coisa é simples. Infelizmente, não é. Existe a possibilidade de você estar no Brasil, contactar empresas aqui e tentar conseguir um trabalho? Sim, eu conheço pessoas que conseguiram. É fácil? Não. Nada na vida é fácil, infelizmente, entendeu? Então, o que eu recomendo para as pessoas? Vá em campo. E você acha que você tem a qualificação para competir no mercado aqui, está bem preparado para entrar monta o teu currículo em inglês. Precisa do currículo em inglês? Precisa. Se um currículo em inglês, ninguém vai olhar seu currículo aqui. Né? Então, se candidata às vagas que você vê online, vai atrás, corre atrás e vê o que acontece. Se você não tentar, você jamais saberá o que teria acontecido. Da mesma forma que, mal comparando, se eu não tivesse preenchido aquele formulário que eu preenchi do Consulado do Canadá, eu jamais teria sabido como que teria acontecido, entendeu? Então, uma coisa que eu recomendo para as pessoas é, você quer? Vai correr atrás e vai ver o que acontece, entendeu? Manda bala... Entendeu? Eu não tinha grana para pagar os $1.500, eu vendi um pedaço das minhas férias, paguei e olha onde eu tô. Sim, bacana. No caso, quando você tomou essa decisão de ir e tal, a sua esposa já estava tipo, contigo já na ideia, desde o comecinho? Como é que foi esse processo da sua família, não só a esposa, né? Tipo, seus irmãos, ou seus cunhados e tal,
E como foi quando você foi na empresa e falou assim, ó, eu preciso sair dessa empresa porque eu quero ir pro Canadá? Como é que foi esse processo? Cara, vamos por parte, né? A primeira parte da esposa, né? A Uhum. esposa, desde o começo, acho que ela sempre teve o interesse de explorar novos caminhos, né? Ver como é que seria esse caminho. E Uhum. ela abraçou a ideia com vigor. Certamente quando você vai entrar em algo assim, sempre tem as incertezas, né? Mas eu acho que a gente teve bastante determinação Sim. que era o caminho, bastante certeza, né? Seria o termo correto, de que era o caminho a seguir. E eu não acho que a gente se arrependa disso. E em momento nenhum, eu tentando lembrar um pouco daquela época, a gente estava extremamente motivado, né, para mudar. E com relação à família, a gente perto quando a coisa realmente estava sólida, né, a gente falou tanto para os meus pais como o pai dela, os pais dela, e absolutamente ninguém virou para a gente e falou, não vá, não faça isso, não, ninguém, né, o incentivo foi bastante grande, e vai lá, tenta, entendeu? Uhum. Obviamente que eu era funcionário público, eu não, apesar de eu ter vendido tudo que eu tinha para levantar dinheiro, mas eu tinha um apartamentozinho pequeno, mas eu deixei alugado, Uhum. eu tirei uma licença, eu tinha direito a uma licença prêmio de 3 meses, com Olha. remuneração, tirei essa licença, eu tinha licença, como chama, não remunerada, eu tirei de 3 anos, Uhum. se desse tudo errado, eu tinha um plano B, né? Sim. Mas poderia ter dado errado? Poderia, né? Sim. Seria difícil você comprar tudo novamente? Seria, entendeu? Mas não aconteceu. Obviamente, você tem que tomar alguns riscos, né? Uhum. E você tem que acreditar em você, acreditar no que você é capaz, acreditar que Sim. a vida não existe, como eu falei antes, não existe um caminho certo que vai te levar ao sucesso. Sim. E você encontrou obstáculos, você procura uma volta para sair daquele obstáculo e seguir em frente, entendeu? E, Sim, assim, sim. tem sempre obstáculos na vida, né? Sim. Com relação ao trabalho, quando eu falei no trabalho, foram várias reações diferentes, várias pessoas me apoiaram e falaram coisas muito boas, Isso é da tinha hora. pessoas que diziam para mim, você não vai ter amigos, ninguém vai te ajudar, você vai Uhum. ser solitário, é uma cultura diferente. As Uhum. pessoas falavam muita coisa sem o entendimento, Sim. mas era a visão das pessoas, né? Eu tenho que Sim. entender isso, mas depois me lembra de eu contar a história da minha chegada aqui sobre essa coisa de amizade e tal, me lembra de contar uma história que acho que a sua audiência aqui vai gostar de ouvir essa chegada aqui. Boa. Boa. Perfeito. Essa questão das pessoas falarem o que elas acham, geralmente reflete não só a forma como elas enxergam o mundo, mas as limitações que elas têm, né? Tipo, às vezes é o medo que ela tem e ela, se ela perceber, ela transfere pra você na forma de, às vezes, tentar, né? Te alertar e tal, porque ela gosta muito de você, ou às vezes também é porque ela não quer que você vá, seja, né? Dependendo da relação, enfim. E essa parte de ouvir os amigos é interessante, até mesmo pra você entender quem é quem, né? Às vezes Né? você ouve aqueles amigos que não querem que você cresça, e aí você não cresce É. e. Assim, logicamente a culpa é sua, né? É sua, não nesse sentido, você, mas a pessoa que não age como ela quer agir por culpa dos outros, ela acaba às vezes não crescendo porque ela ouviu demais as pessoas e tal. Eu acho que tem que ter sempre cuidado com. Tem uma expressão em inglês chamada análise parálisis, né? Que é Sim. uma coisa também. Só para explicar um pouco isso, me foge o termo em português, né? Mas Uhum. às vezes o que eu noto nas pessoas, as pessoas falam, mas qual é a melhor linguagem de programação? Eu falo para as pessoas, não interessa, pega uma e vai embora, aprende uma e vai em frente. Uhum. Por no momento que você aprendeu uma, você aprende duas, aprende três e vai em frente, entendeu? Sim. Se você começa a ter. Eu vejo várias pessoas que ficam eternamente buscando a situação perfeita na vida para elas poderem ir à frente. Infelizmente, na vida não existe a situação perfeita, Sim. né? Você tem que aprender a explorar as oportunidades que aparecem na sua frente, fazer o melhor Uhum. possível do que apareceu na sua frente e tentar melhorar a partir daquela posição que você chegou, entendeu? Como eu disse, meu primeiro apartamento era entre duas favelas, tiroteio toda noite, entendeu? Uhum. E a vida evolui.
Você vai, eu usei aquilo como Sim. plataforma para chegar a um ponto melhor, depois um ponto melhor, depois um ponto melhor, e eu tô aquilo, moro extremamente bem, qualidade de vida alta, entendeu? Uhum. E eu acho que é fundamental que as pessoas não entrem naquela assim, pô, o fulaninho falou que eu tenho que usar a distribuição de Linux, que é o ARC, o cara ali tá falando que é o Fedora, o outro... Pô, o cara nunca vai fazer nada, porque ele vai sempre ficar ouvindo todo Sim, mundo, todo mundo, todo mundo. Cada um tá falando com a diferente, mas, cara, escolhe o caminho, sim, segue aquele caminho, e daqui a pouco você ajusta para cá, e a sim, vida não é uma linha reta, a vida vai exato. fazendo assim, entendeu? Então acho que isso é importante. Sim, sim. Nessa questão de quando você, né, tomou. É assim, foi uma decisão muito corajosa, parando pra pensar, né? Porque em teoria você aqui. Em teoria você estava bem de vida, né? Tudo, assim, tudo bem que você morava num local que tinha tiro constantemente, mas imagino que você já ganhava bem, imagino, sabe? E aí largar isso tudo pra, digamos assim, apostar em algo, sabe? Que tava. Você não tinha, digamos assim, controle de 90% da situação, digamos assim. E aí, se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir. Mas é uma aposta muito grande, cara, que precisa de muita coragem. E aí tem um outro fator que é a sua esposa estar com você, né? Isso também eu acho que uma relação é muito importante, né? E aí, assim, cara, você dando certo, quando você chegou aí, começou a dar certo. Como é que você se sentiu, assim, de. Você chegou a fazer esse. Digamos que essa análise de, cara, olha a coragem que eu tive pra tomar essa ação. Você já chegou a pensar nisso? Ahn, tem várias coisas na tua pergunta aí, né? A primeira coisa que você falou, você estava bem. Eu estava estável, Isso. eu não ganhava bem, eu estava no começo da minha carreira profissional no Brasil, né? Eu já estava. Eu comecei a trabalhar como programador, tinha 20 anos de idade, e 10 anos aí eu estava. É o começo ainda, as pessoas, você está com 30 anos, você está velho. Não, você está começando na vida, Uhum. né? E eu estava no setor público que tinha as suas limitações e tal, mas tinha vantagens como estabilidade e tal, que ó, alguns se apegam a isso, né? E para mim eu vi que se eu quisesse alçar voos maiores, eu tinha que tomar risco. Sim, Na vida você tem sempre que tomar algum tipo de risco. No momento que você sai da cama, você já está tomando algum tipo de risco. sim. Entendeu? Você acordou, saiu da cama de manhã, você está tomando risco. Você vai atravessar a rua, está tomando risco. Entendeu? Tem sempre algum risco a ser tomado, né? E eu não faço muito essa. Eu sei que se eu olhar aqui as métricas, né? E a pessoa que as coisas que as pessoas sempre se prendem é grana, né? Uhum. Eu tô bem financeiramente, a coisa evoluiu financeiramente para a gente, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Mas tem coisas que são que a gente chama intangíveis, né? Que você tá vendo a grade na janela atrás de mim lá? Não. Pois é, não tem grade atrás na janela, Uhum. entendeu? E eu moro em casa, não tem. A minha filha cresceu abrindo o portão atrás do terreno para andar para a escola, entendeu? Uhum. Então tem coisas na vida que não tem preço, entendeu? É difícil de você quantificar essas coisas, né? É difícil você quantificar coisas do tipo, eu saio na rua aqui, eu não estou preocupado se eu vou ter um problema de violência. Eu acho que é uma coisa que impacta muito o brasileiro, essa Sim, insegurança em todas as cidades com relação à violência, né? sim. E a violência aqui é incipiente, né? Você tem o índice de violência aqui é baixíssimo, né? Uhum. Então você ter a possibilidade de andar na rua, ter os seus bens e ter o seu celular, e ninguém vai roubar o seu celular que está na sua Uhum. mão na rua, nem acontece isso, tá? Sim. Então isso não tem preço, tá? Então eu olho para trás, eu consigo ver bastante claramente que a nossa decisão foi acertada. Foi fácil, né? Que o pessoal assim, foi fácil? Não. Claro que não. Eu sempre falo para as pessoas, pô, a minha mãe faleceu em 2018, eu estava doente, eu não podia ir ao enterro da minha mãe. Uhum. A minha irmã faleceu de Covid em 2021, era a época do Covid no Sim. Brasil, Covid para todo lado, sem vacina. Eu não fui ao enterro da minha irmã, Uhum. entendeu? Então você tem essas coisas que acontecem, né? Nem tudo são flores, né? Uhum. As pessoas se preocupam, qual carro que você tem? É irrelevante, É. isso não é importante na vida, tá? Aham. Você vai comprar um carro, que seja o carro, se é isso que te deixa feliz, manda bala. Sim, sim. Mas você vai, talvez com a maturidade, com a evolução profissional e tudo mais, você percebe
Na vida tem coisas muito mais importantes, né? A tranquilidade é uma delas, né? Sim. E a tranquilidade tem uma série de fatores atrelados com ela. E sim, eu não tenho a menor dúvida que a decisão que a gente fez, apesar desses percalços que eu falei para você aqui, eu não tenho a menor dúvida que a decisão foi bem acertada. Sim. Você tinha falado na questão, né, que você, digamos assim, fez um processo de migração e tal. Teve alguma coisa de interessante que aconteceu? Esse processo de migração na época, né, que não tinha internet, que não tinha nada do que a gente tem hoje em dia, ele teve a duração de 4 meses, pelo que me lembro, mas como é que foi esse processo? São perfeito. Só para esclarecer, 4 meses foi a avaliação inicial, né? A pré-avaliação, né? A gente preencheu a papelada. Sim, entendi. E levou mais ou menos 4 meses para voltarem para a gente e dizer que, olha, incentivar você, olha, entra com o processo, o pedido formal, né? Que o pré-assessment não era o pedido formal. E pague $1.500 por pessoa e a gente vai processar e aparentemente você seria bem sucedido. Então aquilo foi um incentivo, mas não uma garantia de sucesso, né? E na época também, se você não fosse aprovado, você não recebia aquele dinheiro de volta. Então eram $3.000 perdidos, $3.000 americanos na época, né? É um dinheirinho significativo, né? Então, como eu mencionei, eu vendi uma parte das minhas férias para pegar um pouco mais de dinheiro e entramos com o pedido, entendeu? E o que eu lembro, algumas coisas que era uma pilha de papel que você tinha que mandar com várias coisas que eles pediam, do tipo histórico de trabalho, histórico escolar. Eu estava fazendo mestrado, eu mandei o histórico do mestrado, as cadeiras e da esposa também, meu e da esposa, né? Nós dois mandamos um monte de documento e tudo era em português, né? Então tudo tinha que passar por tradução juramentada. E mandamos aquele caminhão de documentos. E ninguém te dá informação de nada, não tem nenhum site online para você olhar, ver como é o status que tá, não existe. Hoje tem esse tipo de coisa, ainda que não perfeito, mas muito melhor que naquela época. Mas, em determinado momento, mandaram uma carta para a gente, convidando para uma entrevista em São Paulo, que era onde era o consulado do Canadá, não tinha consulado no Rio de Janeiro, em São Paulo. E nós pegamos, na época tinha o trem de prata, que era um trem muito bacana que tinha no Rio de Janeiro para São Paulo. Nós fomos para São Paulo, e de terno, gravata, né? E chegando lá no escritório, chegou a nossa hora de entrevista, e era com o cônsul da imigração. E entrei na sala, e ele olhou para mim com uma cara muito séria, eu sentei, eu cumprimentei e tal, agradeci. Aí ele perguntou para mim assim, ele pegou um documento do mestrado, falou assim, o que é programação heurística? Aí eu pensei assim, caramba, essa entrevista vai ser longa se a gente vai começar assim, né? Aí eu expliquei o que era, eu falei, programação, você tem problemas que podem ser solucionados em tempo finito e problemas que tem tempo infinito, né? E você tem que usar uma heurística, tentar chegar a uma solução aproximada do problema e tal. Aí ele olhou, tal, acho que ele não entendeu nada que eu falei, mas acho que ele gostou da ideia. E ele começou a fazer uma série de perguntas pra gente. Ele falou assim, você nunca foi ao Canadá, entendeu? Por que você quer migrar pro Canadá? Aí eu falei pra ele, olha, a gente nunca foi à Lua. E eu sei que eu não posso respirar na Lua, eu sei que eu tenho que ter um traje espacial, eu sei disso. Então, sobre o Canadá, eu sei que o Canadá foi 5 anos seguidos considerado pelas Nações Unidas como o país de melhor qualidade de vida no mundo. Eu sei isso. Então eu falei um monte de coisa que eu sabia sobre o Canadá mesmo, sem nunca ter estado no Canadá. E aí ele olhou para mim e tal. E a discussão, no começo você sentia assim, tipo... as pessoas lidam com todo tipo de candidato, né? Tem as pessoas mais sérias, as menos sérias. Então existe sempre uma resistência do que eu estou lidando. Mas você notava que à medida que você respondia as perguntas, ele ia ficando um pouco mais tranquilo nas perguntas. Tranquilo, né? E no final ele falou pra gente, olha, vocês, eu vou dar ponto suficiente para vocês serem aprovados no processo. Legal. E vocês têm que fazer exame médico, que é para você se assegurar que não tem nenhum problema que vai impactar o sistema de saúde do Canadá e tal. E depois disso, eu lembro que a gente, já faz tanto tempo que é difícil lembrar de tudo, mas nós fizemos o exame médico e pouco depois do exame médico, não levou muito tempo, talvez 1 mês, 2 meses,
e veio na época era o pedido para enviar passaporte, né? Não, perdão, acho que eu não me lembro dessa parte, mas era um visto que era carimbado, era uma folha que era carimbado, não, era grampeado no passaporte. E era o visto uma folha desse tamanho, assim, que era o visto da imigração. Então eu sempre lembro dessa entrevista com bastante carinho. Eu tenho o cartão de visitas do cônsul até hoje, né? Já são aí quase 26, na verdade mais de 26 anos. Né? Essa entrevista foi em 1996, né? 26 anos atrás. Caraca. Da hora. Você estava falando aí no processo, ele parece muito com o processo de emprego, né? Tipo, assim, vou chamar de técnica, mas não sei se você fez isso de forma natural. Quando você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, é importante que você, por exemplo, saiba algumas informações relevantes da empresa que você está, né, se candidatando, porque, em teoria, você vai ganhar pontos com o entrevistador, no caso, né? Correto. E aí é interessante isso que você comentou, porque eu lembrei muito de quando, na época que eu fazia entrevista de emprego, teve uma que eu me preparei muito, li tudo sobre a empresa, eu sabia falar sobre números de venda e tal. E aí, quando eu fui, aí eu costumo brincar que eu falava, e aí o olho da entrevistadora ficava brilhando. Tipo, ai, meu Deus, esse cara... Aí eu lembrei disso na hora que você falou, cara. Interessante isso. É um sistema baseado em pontos, né? Você ganha pontos por... a gente ganhava pontos por domínio de inglês, por o seu grau de escolaridade, você tinha mestrado, você ganhava mais pontos. Você tinha demanda da sua profissão aqui, você ganhava mais pontos, entendeu? E tem várias... Eu não sei como é que o sistema é hoje, mas existem processos semelhantes a esse, entendeu? Mas no final das contas é um processo de filtragem, né? Que eles querem, obviamente, trazer as pessoas para cá que têm interesse, têm a possibilidade de competir no mercado, né? Que é um mercado competitivo, é um mercado que demanda bastante do profissional e das pessoas em geral. Não é fácil, entendeu? Você tem o domínio do idioma, que é fundamental, né? As pessoas, eu preciso falar inglês. Cara, eu tenho diversas pessoas que já vieram para cá, pessoas que conseguiram chegar aqui com inglês bastante básico, né? E certamente tem um grau de dificuldade maior, né? Uma coisa que é importante de mencionar também, o Wesley, é que as pessoas focam muito no processo para chegar, né? Para entrar. E as pessoas não focam, não pensam muito na vida propriamente dita. Você entrou no clube? Sim. Tá legal, como é que é dentro do clube, entendeu? Como é que é a sua vida aqui? E lembra daqueles colegas que falavam que eu não ia ter amigo, não ia ter ninguém a me ajudar, não sei o que e tal. Cara, é diferente, né? Você, na época, não tinha internet, não tinha nada disso para pesquisar sobre o Canadá, mas eu achei um website de uma pessoa, e essa pessoa eu mandei mensagem para ele, e perguntei, olha, eu tô indo pro Canadá e tal, e como é que você se incomodaria se eu fizesse algumas perguntas? Ele falou para mim, não, pode perguntar. Aí começamos a trocar e-mail na época, que era comunicação, coisa de mensagem, assim, era o ICQ, né, que as pessoas usavam, nem todo mundo usava. E aí trocamos o telefone, conversamos via telefone algumas vezes, e quando chegou perto da imigração, faltando pouco tempo, ele perguntou para mim, Marcelo, como é que o que vocês estão pensando em fazer quando vocês chegarem aqui? Vocês vão ficar em hotel? O que é a ideia? Eu falei para ele, olha, pensando em pegar um hotel e ficar umas 3 semanas no hotel e tentar alugar um apartamento nesse tempo aí e partir para o aluguel e ficar num apartamento. Aí ele falou assim, a gente tem uma casa grande, sou eu e minha esposa, por que você não fica aqui com a gente quando você chegar aqui, entendeu? Aí eu falei, caramba, eu não acreditava naquilo, né? E eu falei, pô, muito obrigado, aceitamos. E nós, na época, quando a gente estava se preparando, nós mandamos 9 caixas de papelão, inocentemente, pelo correio. E caixa que tinha livro, fotos, coisas assim, mais de estimação pessoal, né? E mandamos aquilo para casa deles e viemos com 5 malas, chegamos no aeroporto. Caraca. Tava a esposa desse rapaz lá esperando pela gente, ela tinha um casaco para cada um, que era o final do inverno, era final de março. Final de inverno em Calgary, não era final de março, né? Começo da primavera oficialmente, mas
ainda estava bastante frio. E nós não tínhamos casacos adequados para o clima da época lá. E ela tinha um casaco para cada um. E nós vestimos o casaco, pegamos táxi, fomos para casa deles. Aí saímos do táxi, na frente da casa dela. E ela chegou na porta da casa, ela enfiou a mão no bolso do casaco dela, tirou 2 chaveiros com chaves, com a letra M, que é tanto eu como a minha esposa, a letra M, né? Deu um para cada um com a chave da casa dela. Então, ela deu a chave da casa dela pra gente. Ficamos hospedados com eles 3 semanas, eles explicaram um monte de coisa pra gente. E eu lembro dela chegando à noite, abrindo o mapa da cidade, falando que a gente tá aqui, sendo aqui e tal. O ônibus é isso, assim, isso aqui é o passo do ônibus, essa coisa que você faz, tal. Então, isso foi de uma ajuda pra gente, assim, sem precedentes, né? E com esses 25 ou 26 anos quase que a gente já tá aqui, são inúmeros amigos feitos. E inúmeras pessoas que nos ajudaram em pontos diversos da nossa trajetória. E acho que é importante compartilhar isso com as pessoas, né? Eu acho que é importante também, um conselho que eu dou para as pessoas não chegue aqui, não fique só falando português, não fique só, que é fácil, né? Você buscar só a comunidade brasileira, é um erro isso. Você não vai melhorar o seu inglês, você não vai aprimorar o seu inglês. Você não vai ter acesso a oportunidades que outros conhecem, né? Que essa diversidade que torna o Canadá interessante, essa gente de todo lugar, gente que com ideias diferentes, gente com pratos de comida diferentes, entendeu? Isso que traz a coisa ficar mais interessante. É isso que eu queria mencionar. Que da hora, cara, que interessante. Caraca. E assim, essas pessoas, você tem ainda amizade com elas até hoje? Como é que é essa relação com as pessoas? Sim. Quase 30 anos. A gente tem muito mais cabelo branco do que naquela época. Cara, que da hora, cara. Que da hora. Esse tipo de história que é interessante, né? Que eu gosto muito de ouvir, porque, cara, a gente, assim, é uma das coisas também que eu vou te perguntar, mas eu tenho a impressão que a gente tá tão num processo de acostumar, acostumar não, mas de achar que o Brasil é só isso aqui, sabe? De corrupção, tal, não sei o que, apesar que, sendo que o Brasil não é só isso, né? Muito mais do que isso. E já perguntou de uma vez, né? Como é que foi pra você, assim, desde essa primeira experiência, né? De pessoas que em teoria nem conheciam vocês e cederam pra vocês um espaço na casa deles e te acolheram, né? Digamos assim. Como é que foi pra você essa percepção de mundo novo, sabe? De, cara, olha essas pessoas, sabe? Olha isso. E o que mais aconteceu que às vezes te deixou boquiaberto, assim? Cara, deixa eu voltar um pouco aqui no começo da tua pergunta, um pouco de Brasil, né? Eu acho que é importante que as pessoas entendam que há vários problemas no Brasil, né? Que nem tudo está perdido, nem tudo é ruim. Acho que é bastante importante isso. Certamente há problemas bastante sérios. E problemas que precisam ser melhorados, e tomara que melhorem. Mas eu acho que tem várias coisas aqui importantes, né? A primeira coisa, eu optei por um caminho, em quase 30 anos atrás, se a gente for pensar nisso. O caminho que funcionou para mim não quer dizer que seja o melhor caminho para todo mundo, entendeu? E tem pessoas que vão escolher outros caminhos, e não tem absolutamente nada errado com isso. Cada um escolhe o seu caminho na vida e tenta fazer o melhor possível e vai em frente. Exatamente. Entendeu? O fato de o caminho que eu escolhi ser esse não quer dizer que todo mundo tem que escolher isso, né? Acho que é importante entender isso. Eu acho que você mudar para cá, e a gente mencionou um pouco atrás aqui sobre a pessoa muito focada no processo, conseguir passar na imigração, ser aceito. E a pessoa em geral não pensa no depois, né? E aquela coisa eu não fui no enterro da minha irmã, eu não fui no enterro da minha mãe. E tudo vai ser diferente, absolutamente tudo vai ser diferente. A gente falou de ônibus, no Brasil, pelo menos na época do Rio de Janeiro que eu morava lá, você entrava no ônibus no Rio de Janeiro por trás, passava na roleta, pagava a passagem e saía pela frente. Isso até já mudou no Rio de Janeiro, né? Então, quando eu cheguei no Calgary, você entrava ou por trás ou pela frente e saía ou por trás ou pela frente. Em geral, você entrava pela frente e pagava o motorista. E ia para o ônibus, entendeu? Você colocava lá o seu bilhete, comprava o seu bilhetinho, colocava na caçamba que tem, né? Que é o equivalente à ficha, não sei se você chegou a ver ficha no Brasil, ficha de ônibus, não sei se você chegou a pegar essa época. Eu entreguei a minha idade aqui, né? Na época no Brasil. No Brasil tinha a fichinha que você podia comprar e botava no ônibus, né? Mas enfim, então tudo
tudo é diferente, né? Desde pegar o ônibus até coisas que você vai ver no mercado, coisas que a pessoa fala, a forma de comportamento das pessoas, entendeu? Essa coisa. O Brasil tinha a coisa do beijo no rosto, né? Que eu acho que a pandemia deve ter acabado com isso, né? Não acabou não, mas enfim, deve ter reduzido isso bem. E aqui tem mais um respeito maior ao espaço pessoal, né? Você chegar a beijar alguém no rosto aqui, você tem que ser muito, 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 muito íntimo da pessoa, entendeu? Sim. Abraços são mais comuns. As pessoas, à medida que você conhece a pessoa, tem uma amizade, o abraço não é incomum, entendeu? Mas as pessoas são diferentes, as pessoas são mais na delas, né? E eu lembro de um casal de venezuelanos que eu conheci aqui, que eles fizeram mestrado no Rio de Janeiro, e eles contavam para mim uma história engraçada, que o orientador da moça falou para ela, passa lá em casa. E eles foram, né? Que é uma coisa aqui no Rio de Janeiro passa lá em casa, mas o cara não quer dizer, vai lá em casa hoje, né? Eles foram. E o cara falou, passa lá em casa, e eles foram visitar. Nossa. E chegou lá, bateu na porta, e o cara tipo assim, o que vocês estão fazendo aqui? Mas, enfim, aqui alguém vai te convidar para ir na casa, vai agendar hora, vai agendar dia, entendeu? Vai perguntar se você come qualquer coisa, se tem problema de alergia, entendeu? Tem todo um protocolo, entendeu? Então, tem coisas que são mais protocolares, né? Eu acho que para todo lado tem um esquema de comunidade bastante grande. Aqui no bairro onde eu moro, já tivemos vários festas eu não sei, festa da rua, né? Se reúne a vizinhança, cada um leva um prato diferente, uma bebida diferente, se bate um papo, se conhece os vizinhos e tal, e gera amizades assim. A gente tem cachorro. Caraca. A gente anda por aqui, a gente conheceu muita gente por cá, porque a pessoa tem cachorro, vai conversar com você, aí você começa a conversar com a pessoa, descobre que a pessoa é portuguesa, que veio dos Açores, entendeu? E, enfim, cara, eu acho que uma das coisas que para mim é mais importante é a tal da tranquilidade, entendeu? Por exemplo, eu moro a 50 minutos de Vancouver, ou de carro ou de trem, né? Então, eu moro na última estação aqui, perto na linha do trem. Então, eu gosto de pegar o meu carro até a estação de trem, que é 10 minutos de casa, sento no trem e eu desligo a cabeça e vou vendo a paisagem, que é muito bonito e tal. E ninguém me incomoda, não tem problema nenhum, eu ando pela rua, ninguém me incomoda, entendeu? E você tem lagos maravilhosos, você tem coisas de natureza que são absurdamente maravilhosas. Então, são coisas assim, entendeu? Coisas assim. E para mim, eu acho que a segurança em geral é a coisa mais fantástica, né? Seriedade das coisas, seriedade dos serviços em geral também, respeito das pessoas, o respeito é muito grande, né? E são inúmeras histórias que a gente poderia ficar semanas e semanas falando aqui sobre histórias diversas. Eu tô com vontade de ir já. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo Nagi, sou diretor do Grupo STW Brasil, professor universitário, palestrante, atuo como perito judicial na área computacional, tanto para o TRT como para a vara civil, em alguns casos até na área criminal mesmo, como perito ad hoc. O curso que eu ministro na AFD se chama Perícia Judicial e Assistência Técnica Judicial. O objetivo desse curso é preparar o estudante para atuar no mercado de trabalho, na área de perícia forense digital, de forma que o estudante consiga se desenvolver e abra portas para o mercado de trabalho no ramo de perícias. Naturalmente entendendo como funciona o rito processual, desde a sua nomeação até a entrega de laudos periciais. Esse curso ele é destinado a entusiastas, estudantes, profissionais de tecnologia, direito, contabilidade, áreas que envolvam a investigação de fraudes, crimes e delitos que possam se utilizar de dispositivos eletrônicos e virtuais. A dinâmica desse curso é muito interessante,
porque ele é ministrado por 2 professores, o Leandro Morales e eu. Nesse curso a gente compartilha com os nossos alunos todas as nossas experiências, aquelas experiências boas e as ruins também. Tudo que a gente aprendeu no mercado de perícia, mostrando quais são os passos para se tornar um perito judicial ou assistente técnico, com aulas práticas, orientando o aluno de forma correta de como se conduzir uma perícia, inclusive com a entrega de um laudo para apreciação do professor. Enfim, é um curso que eu gostaria muito de ter feito quando eu estava começando, evidentemente, mas que infelizmente não existia. Check the mic and make sure it sound right, boys. Uma coisa que a gente só tá falando coisas boas, né? Uma coisa que você não me perguntou, as pessoas geral perguntam, é como é que é o inverno, né? Isso. Que é o que geralmente espanta o brasileiro, né? Uhum. E o inverno em si, cara, é muito diferente do Brasil, né? O Brasil, os estados mais ao sul do Brasil, você tem um inverno um pouco mais rigoroso que o resto do Brasil. Uhum. Mas eu tenho colegas e amigos no Brasil, o pessoal tá 20 graus, o pessoal tá com frio, tá casaco, luva. Caraca. Eu lembro eu fiquei 6 anos sem o Brasil, eu fui ao Brasil com a minha filha, que era pequenininha, e a gente era julho, né, no Rio de Janeiro, tava 18, 19 graus, e a gente andando de bermuda, minha criança com shortinho, e as pessoas olhavam pra gente assim na rua, tipo, vocês são malucos, entendeu? Mas, pô, pra gente, que já tinha vivido aqui 30 abaixo de zero, 17 graus, não era nada, entendeu? Então, eu morei, acho que eu mencionei isso aqui, eu morei em Calgary por 16 anos antes de mudar aqui para a área de Vancouver. E o inverno é bastante rigoroso, né? Geralmente antes do final de outubro, que já está no outono ainda, você pode ter temperaturas negativas, menos 15, neve, e todo ano você vai ter menos 30, menos 40, entendeu? Eu cheguei a ver, o mais frio que eu vi foi um dia que estava menos 26 graus Celsius, mas com o vento, a sensação térmica era de menos 54. Com 6 camadas de roupa. Caraca. Aqui em Vancouver, e foi a razão principal da nossa mudança, o clima é mais ameno, né? Você raramente baixo de zero, você raramente neva, mas mesmo assim, esse último inverno chegou a dar menos 15, que é raro, é muito raro aqui. Entendi. Aqui só chove muito no inverno, né? Começa a chover, chove, fica muito cinza, mas é muito verde aqui em geral, a natureza aqui é muito, muito, muito verde. Mas eu acho sempre importante, se as pessoas estiverem ouvindo aqui o que eu tô falando, vendo o que eu tô falando, e falar, porra, eu quero lá ser o vizinho desse cara. Eu acho importante o seguinte, cara, pega um dinheirinho e dá um pulo, escolhe um canto no Canadá e fala assim, eu vou lá no inverno. E vai ver como é que é. E ver se você gosta, se você se adapta, se a sua família se adapta, entendeu? Que não é simples, são muitas variáveis. E é importante, eu nunca tive essa chance, eu nunca vim aqui antes e eu acho importante isso, eu recomendo para as pessoas. E é isso. Eu queria te perguntar, cara, sobre a questão de emprego no Canadá. Como é que você... melhor, antes de você ir para o Canadá especificamente, você tinha, digamos que, sondado algumas empresas que você, quando chegasse aí, você se candidataria, ou você já começou a se candidatar antes mesmo de ir para o Canadá, né, como um plano de quando chegar lá, fazer todo o processo e tal, ou você deixou para fazer isso quando você chegou lá? Como é que foi esse processo e como foi esse processo Perfeito. De conseguir ser empregado? Assim? Cara, como eu disse, na época a internet era bastante assim, incipiente, né? E nem todo mundo tinha a página na internet e os sites de busca eram bastante fracos, né? Mas mesmo assim eu consegui na época achar empresas em Calgary que já tinham presença na internet, empresas já mais vanguardistas, né? E eu entrei em contato com várias delas. E eu me lembro que algumas eram empresas de consultoria, né, que alocavam mão de obra para outras empresas. E eu me lembro de antes de sair do Brasil, eu já tinha agendado entrevistas com 5 empresas para minha chegada. Alguns não acreditam em você, e alguns falavam assim, quando você chegar aqui me liga e a gente vai agendar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu cheguei, liguei. E
agendaram entrevista comigo. E por uma ironia do destino, uma dessas empresas, e o destino é sempre uma coisa muito interessante. Eu não sou religioso, mas eu acho sempre muito interessante como o universo conspira, né? E eu na realidade, quando eu comecei a minha pesquisa, eu encontrei uma pessoa numa cidade chamada Winnipeg, e ela recebeu o meu currículo, e ela falou assim, pô, você vier para Winnipeg, eu vou te ajudar a arrumar um emprego. E eu falei para a esposa assim, olha, vamos para Winnipeg, porque tem esse cara lá que falou para mim que vai me ajudar a arrumar um emprego, né? Cara, e na época, você nunca deve ter usado, existia uma coisa chamada Usenet, que tipo grupos de interesse, né? Tinha um que era o soc.culture.brasil. E eu vi uma mensagem de uma pessoa de New Brunswick, que é uma província que tem aqui, e ela dizendo que ela queria ir ao Rio de Janeiro, que fazer um trabalho de pesquisa, que ela queria ser missionária no Brasil, uma pessoa religiosa, e ela queria passar umas 2 semanas no Rio de Janeiro, perguntando ideias e tal. Eu mandei mensagem, falei, e fulaninho, eu falei, olha, eu moro aqui no Rio de Janeiro, se você quiser ficar 2 semanas aqui na minha casa, legal. Fique à vontade e tal. E, aliás, eu tô indo pro Canadá, eu vou pra Winnipeg. O que você acha? Aí ele falou assim, olha, cara, Winnipeg é muito frio, mas o Canadá tudo é frio. Tirando Vancouver, tudo é frio. Mas ele falou assim, já pensou em ir pra Calgary? Aí eu fui pesquisar sobre Calgary, eu vi que Calgary era a terra de todas as empresas de óleo e gás do Canadá. E eu vi que o custo de vida era menor do que Toronto e lugares assim. Eu vi a proximidade com parques nacionais maravilhosos. E eu falei assim, olha, pra esposa, falei, acho que a gente devia explorar Calgary. Aí eu vi que óleo e gás, você usa muito processamento matemático na parte de prospecção, né? E o meu mestrado na época era em sistemas distribuídos e computação, arquiteturas em paralelo, e tinha a parte de supercomputadores, você usa processamento matemático pesado. Eu falei, de repente pinta uma oportunidade nesse caminho. E fomos para Calgary, entendeu? Então, chegando em Calgary, eu fiz as entrevistas com essas empresas que eu te falei, mas o que eu fazia na época, era a época do fax, né? Eu pegava páginas amarelas, que é uma coisa que os seus ouvintes não devem fazer a menor ideia do que seja páginas amarelas, mas existia um catálogo de páginas amarelas e um catálogo de assinantes. Mesmo no Brasil você tinha isso, entendeu? Você tinha o telefone, recebia aquele catálogo da companhia telefônica com o nome das pessoas e os telefones. Ou o nome das empresas, propaganda da empresa. Preciso do encanador, tem o nome do Joãozinho lá, ou da Mariazinha, que faz aquele trabalho para você contactar a pessoa, tá? E eu peguei a página amarela e abri Calgary e comecei a procurar empresas de TI e mandava fax com meu currículo. Todo santo dia, eu mandava pelo menos 3 todo dia. Alguns me ignoravam, alguns me chamavam. Foram várias entrevistas, mas em resumo, em 2 meses em Calgary, eu fiz 17 entrevistas. E uma daquelas empresas que eu contactei do Brasil, uma empresa de consultoria, na época a maior empresa do Canadá de telecomunicações, chamava Nortel. E eles estavam construindo uma fábrica no Brasil, em Campinas, na época da privatização da telefonia no Brasil, da banda B. Era uma fábrica de equipamento de celular. E eu fui trabalhar para essa empresa de consultoria, me colocou para trabalhar no Nortel, que era a maior empresa do Canadá, eram 105 mil pessoas pelo mundo afora. E foi assim que eu comecei, foi assim que foi pelo meu processo de entrevista e consegui, né? E as pessoas, como eu falei, se você está vindo hoje para cá ou quer vir para cá, você tem que olhar, né, cara, usar ferramentas como Google, LinkedIn, tem tanta coisa para você entrar em contato com pessoas e as pessoas são bastante, assim, como eu digo, abertas no tocante à aproximação de contactar, e obviamente você tem que demonstrar seriedade, né, uma coisa que sempre me preocupa, e uma pessoa aqui no Canadá falou para mim, uma promessa feita tem que ser uma promessa mantida, entendeu? Então, se você me contacta e eu te digo, manda o teu resume, o teu currículo para mim hoje, e você não manda o seu currículo, você já demonstrou para mim uma falta de seriedade. Entendeu? Então, você quer ser bem sucedido, você tem que demonstrar seriedade. Eu vou fazer um negócio logo mais, tá, Marcelo? Aí amanhã eu não recebo, amanhã eu te pergunto, você vai, cara, meu cachorro comeu o negócio e você já morreu, entendeu?
Aham. Então, isso eu estou usando eu como exemplo, mas as empresas são assim. Não? Então, você tem que demonstrar o seu interesse, a sua seriedade, obviamente, a sua bagagem, né? A sua educação, a sua experiência profissional, e correr atrás, não tem outra forma. Sim. Tá? Às vezes eu vejo as pessoas do nada assim, me adicionando no LinkedIn e eu falo, o que você está fazendo? Porque meramente me adicionar no LinkedIn não me diz nada. Aham. Eu não vou olhar a tua página no LinkedIn, eu sou ocupado. Eu não vou olhar a tua página só porque você me adicionou no LinkedIn. Você tem que mandar uma mensagem para mim, dizer, olha, eu sou fulaninho, eu tô pensando em fazer isso, minha história profissional é essa, o que você acha? Aham. Tem alguma sugestão? É assim que se faz networking, entendeu? Sim. E não some também, entendeu? Tem pessoas que mandam mensagem e aí o cara some. Eu falo, 6 meses depois o cara aparece de novo. Aí eu falo assim, cara, não apareça na vida das pessoas só quando você tá precisando das pessoas, entendeu? E também eu falo pros caras, se envolve em projetos sociais, se envolve em projetos open source, né? Se envolve o GitHub tá aí, cara. Você quer contribuir pro Linux? Tu vai lá e contribui pro Linux. Pode ser aceito, pode não ser aceito, mas se você coloca o teu código lá no kernel do Linux, qualquer empresa do mundo vai olhar para você e falar, Cacilda, esse cara contribuiu pro kernel do Linux. O Linux aprovou esse PR desse cara. E isso vai abrir oportunidade para você. Você gosta de Go, você gosta de segurança, você quer contribuir para um projeto de segurança online, vai lá e contribui. É a melhor forma de você colocar a sua cara no mercado para levar tapa e se expor e abrir portas para você. Então essa é a minha recomendação para as pessoas. Perfeito, perfeito. Eu queria pegar uma observação que eu queria fazer. Hoje em dia, tem empresas de consultoria de imigração. Você já teve algum conhecido que usou isso? Você teria algum alerta para fazer? Você acha que é confiável? Para a pessoa que tem interesse, sabe, que, digamos assim, que ela não quer... como é que eu posso dizer? Ela não quer aumentar a probabilidade de riscos, digamos assim, né? O que você acha sobre serviços de consultoria de imigração? Cara, vou começar falando da minha experiência. Quando eu imigrei, tinha uma nota escrita que esse negócio de consultoria não é de hoje, né? Eu mesmo tendo imigrado há quase 30 anos atrás, tinha no documento do processo, estava escrito assim, você usar terceiros, acho que no Brasil você chama de, eu esqueci o termo agora em português, mas enfim, qualquer pessoa para tentar, um assessor, o que seja, para tentar acelerar o seu processo, estava escrito lá, em nada acelera o seu processo, em absolutamente nada acelera o seu processo. E uma coisa do brasileiro, cara, que eu acho importante se você vai mudar de país, é extremamente importante, o meu cachorro está participando aqui também da gravação aqui. E é extremamente importante você entender onde você está se enfiando, é importante que você leia a documentação. Sim. E, infelizmente, o que alguns querem é não ter trabalho, né? Alguns querem, me arruma um emprego aí para ganhar 100 mil por ano e eu não quero ter espaço, não quero ter esforço nenhum, não quero entender nada, eu só quero aparecer aí quando você dizer que está tudo certo. Infelizmente, a vida não funciona assim, né? E com relação a consultores de imigração, tem de tudo. E o que eu recomendo para as pessoas é pesquisar, né? Aqui em Vancouver, cara, acho que tem mais consultor de imigração brasileiro do que brasileiro. Então, tem muita gente que vem para cá e trabalha nessa área, tá? Porque explica algumas coisas, entende o processo e tal, e desenvolve um business em torno disso. E tem histórias que são boas, tem histórias que são péssimas, entendeu? Então, fica difícil de você dizer, olha, sei lá, eu recomendo isso. Então eu prefiro dizer para as pessoas, eu conheço profissionais sérios aqui nessa área, conheço, e eu recomendo a pessoa, eu acho importante a pessoa pesquisar. Eu acho importante que só a pessoa entende a sua necessidade, a sua dificuldade. E a pessoa, eu dou a minha opinião, eu falo, olha, pesquise bastante, pense bem no que você está fazendo, entendeu? Entenda, mesmo que você use um consultor ou consultora, entenda o processo, pesquise bastante. E tome cuidado com o que você está contratando e converse com outras pessoas que já usaram os serviços também para você não entrar em furada e perder um dinheiro, porque não existe garantia nenhuma que você vai ser aceito no Canadá por ter usado um consultor ou consultora de imigração. É isso. Perfeito. Interessante, cara. Interessante porque realmente, assim, cada pessoa tem, né, o seu objetivo e tal, mas realmente tem pessoas, às vezes, que elas só querem transferir a responsabilidade, né?
e esperam o resultado que não é prometido, né? Faz muito sentido essa sua dica aí, cara. Interessante. E depois que você chegar aqui e você não entendeu nada, o que você vai fazer? Você não vai ter mais o consultor? Sim. Não tem como ter um consultor da vida o tempo todo, entendeu? Sim. A vida, tu vai ter que se virar, não queira ou não queira, então. Faz sentido. Falando um pouquinho agora, depois que você chegou no Canadá, né? Uhum. Aí você conseguiu se empregar e tal. Com o seu, digamos que, perfil profissional que você já tinha, sua carreira no Brasil, você teve que fazer algum curso complementar para conseguir ser contratado? Como é que é esse processo de... Você tinha quanto tempo de carreira na sua área de atuação no Brasil quando você chegou no Canadá? Você se lembra? Tipo, uns 10 anos? Sim. Eu vim para cá com 31, né? Eu tinha quase 11 anos, mais ou menos, de profissão que eu tinha no Brasil, né? Eu comecei com 20, eu tinha 31, eu tinha 11 anos. Caraca. E, como eu disse, estou com mais de 36 anos, já são mais de 25 anos aqui. E eu comecei minha carreira no Brasil com programação. Era programador, eu programei Clipper, Pascal, todas aquelas coisas da época de final da década de 80, década de 90. Caraca. E foi até o Delphi. E quando eu entrei no setor público, eu comecei a trabalhar muito com redes e Novell e tal. Aí pintou a internet, né? Eu ajudei uma empresa do setor público a estabelecer sua presença online. Comecei a fazer muita coisa nessa área de botar as pessoas online, botar a presença online, criar aplicações que funcionavam em internet e tudo mais. Terminei meu mestrado também, né? Foi um pouco antes de eu sair do Brasil. E eu cheguei aqui, eu acho que eu não precisei fazer nenhum tipo de certificação, eu era meramente um profissional de TI, que entendia dessas coisas que estavam no mercado. E me contrataram para trabalhar na Nortel e me direcionaram para ajudar com o projeto do Brasil. E eu fiquei na Nortel por 4 anos, mais ou menos. A Nortel começou a ter dificuldade financeira e foi afundando gradativamente. E eu trabalhei na Nortel no projeto Brasil por uns 2 anos, talvez, e fui para outros projetos, a parte de finanças, sempre na parte de TI, né, mas trabalhando como uma espécie na época de client manager, seria o que eu chamo de talvez business analyst hoje em dia, né? E evoluí para outras áreas dentro da Nortel também, vários projetos de integração de linhas de negócio na parte de ERPs que eles tinham. E como a Nortel começou a afundar, eu comecei a procurar outras oportunidades e antes de me convidarem a sair, eu fui trabalhar numa empresa que tinha um projeto grande de construção de rede de fibra ótica e eu tive a oportunidade de trabalhar na época no que era o maior projeto de rede IP do mundo aqui na província de Alberta, que era a Supernet. E eu trabalhei lá por 8 anos. Eu não sabia nada sobre construção de fibra ótica e aprendi loucamente sobre isso e fizemos uma rede com 400 comunidades conectadas e mais de 3.500 entidades governamentais conectadas. Até a escola da minha filha foi conectada, né? Eu lembro do dia que as pessoas foram na escola conectar a escola na Supernet, que era broadband, né? Fibra para todo lado, eram mais de 3, só de dark fiber, mais de 3.000 quilômetros de dark fiber. Mas, respondendo a sua pergunta, se eu fiz algum curso, alguma coisa, além da experiência que você vai adquirindo no trabalho, uma coisa que eu fiz, que eu comecei na Nortel. A Nortel, ela te incentivava na parte de project management, e ela tinha um processo de certificação interna para você virar gerente de projeto, ou gestor de projeto, como o pessoal gosta de falar no Brasil. E eu passei por esse processo, e no final desse processo era a certificação do PMI, né, que é o Project Management Institute, que na época era a maior certificação que você poderia ter como gerente de projeto, que é o PMP, né, que é o Project Management Professional. E eu obtive essa certificação em 2004. Mas eu não tive que ter uma certificação para evoluir profissionalmente, eu não tive que... Obviamente eu fui aprendendo um monte de coisa que você vai aprendendo e adquirindo experiência, né? Eventualmente eu fiquei na Axia por 8 anos e eu virei consultor, que era a minha ascensão vertical. A próxima etapa foi virar consultor de TI, eu tinha minha própria empresa. E eu fui trabalhar na maior empresa de óleo e gás do Canadá, que chamava-se Encana.
E eu trabalho em projeto de TI, né? Finalmente entrei em óleo e gás, né? Esqueci de falar que eu nunca usei um supercomputador no Canadá. Mas aquela história que eu falei, achei que o Calgary que eu ia usar um supercomputador e tal. Mas fui trabalhar com projetos de infraestrutura para a Encana, fiquei lá 3 anos e meio. Fiz projetos, ainda o foco aqui do grupo de segurança, projetos de migração de firewall, outras coisas do gênero. Mas é isso, mas respondendo a tua pergunta, você fez um curso específico? Não fiz curso específico. Entendi. Mas não é exigido então não, né? Tipo assim, pra trabalhar aí, então não tem essa exigência, né? De, você veio pra cá, você tem sua carreira, mas você tem que fazer alguma coisa aqui, não, né? Não. Você tem que ter a tua experiência, né, cara? Porque as empresas vão olhar pra você, ou em geral, que você manda um currículo para alguém, eu já tive nessa posição de olhar currículos e escolher as pessoas. O que as empresas querem saber qual é a tua experiência, qual o problema que efetivamente você sabe resolver, entendeu? Você já resolveu esse problema para alguém? Entendeu? O cara, tô procurando um especialista em segurança, tá? Eu quero alguém que, sei lá, vai migrar do firewall A para o firewall B. Então, eu vou procurar um currículo que me diga, o cara trabalhou com a tecnologia A, e ele fez essa migração para B. Mas se eu não encontro, a gente tem um cara que usou a tecnologia C, que o processo é bastante semelhante a outra coisa, entendeu? Então, eu acho que tem certos lugares que vão olhar certificações. Se você tem uma certificação em alguma coisa, bacana, legal, mas se você tem zero experiência naquela coisa, né? Eu não sei o quanto que, pelo menos eu não pesava, eu queria ver a experiência profissional da pessoa, entendeu? Os piores project managers que eu conheço são todos certificados. Então, todos eles são todos certificados. Então, não é indicação que você é melhor porque você é certificado. Aquilo quer dizer, você passou no teste, legal. Você tem a experiência real profissional, entendeu? A certificação mostra que você consegue estudar para passar no teste. Mas agora você tem as cicatrizes para mostrar que você, na hora da batalha, você venceu a batalha, entendeu? Isso é difícil de profissional mostrar, né? Entendi. Eu já entrevistei, eu lidava muito com projetos de migração de core routers, né? Core switches em redes enormes, né? E eu botava a pessoa na sala para fazer uma entrevista e eu perguntava, explica para mim o que você vai fazer. Aí tinha a pessoa que ficava assim, eu sabia que aquela pessoa não sabia o que tinha que fazer. Né? Aí eu falava assim, vem cá, e se acontecesse tal coisa, o que você vai fazer? Você está no hospital, você tem 2 core switches e você derrubou a rede toda, explica para mim o que você vai fazer. A pessoa fica, eu vou ligar para você, né? Legal, mas tá entendendo? Então, respondendo a tua pergunta, o treinamento certamente é interessante, certamente te traz bagagem, mas o que o mercado quer é a gente que mostre essa dependendo das oportunidades, entendeu? O cara, ele é super... Uma coisa que as pessoas perguntam pra mim, eles contratam muito júnior aí. Cara, a gente tá cheio de júnior aqui. Então, é muito difícil você, sendo júnior, você conseguir uma vaga aqui, entendeu? Uma outra coisa que pintou, que é uma realidade, principalmente com a pandemia, fez evoluir isso, é o trabalho remoto, né? Você, se tem interesse em vir para o Canadá, eu recomendo para as pessoas, tentem um trabalho remoto. Eu conheço várias pessoas que estão trabalhando para o Canadá remotamente. Vira e mexe, tem algum headhunter aqui que me pergunta, conhece alguém no Brasil que saiba C#, estão procurando aqui vaga de C#, querem tal coisa. E é difícil você conseguir a pessoa que saiba aquilo, fala inglês legal, entendeu? Obviamente, eles não vão pagar para a pessoa que pagam para alguém que está aqui, mas eles vão pagar um salário que é melhor do que o cara está ganhando no Brasil. Tá? Então, é um caminho também, entendeu? Mas, obviamente, eles estão sempre buscando a experiência profissional. E você é júnior, tem chance de conseguir? Talvez você consiga um trabalho remoto. Vai conseguir uma imigração para cá como júnior, se você conseguir, é mais ou menos como ganhar na loteria. Entendeu? Entendi. Basicamente isso. Perfeito. Falando um pouquinho da parte de gestão que você atua e tal, você, na parte de gestão de pessoas, você notou diferença daqui do Brasil com pessoas daí do Canadá? Tipo, é diferente, é a mesma coisa? Pessoas são pessoas? Como é que é? Cara, pessoas são pessoas, né? E você lidar com gente é bem mais complexo que você lidar com tecnologia, né? Se você apertar a tecla Enter aqui, o resultado em geral vai ser sempre o mesmo, né?
Sim. E eu já tive situações que eu fui agradecer para uma pessoa, falar muito obrigado por isso e tal, e a pessoa reclamou que eu fui agradecer, e eu assustei ela quando eu fiz barulho, quando eu cheguei na mesa, não fiz barulho quando eu cheguei na mesa, assustei ela, entendeu? Nossa. Já vivi Caraca. situações assim, são interessantes. Aham. Mas diferenças que eu vejo, cara, no relação ao trabalho aqui, o trabalho aí, primeiro que eu tô muito tempo fora do Brasil, né? Então as Uhum. coisas aí certamente mudaram, né? E tem que Uhum. lembrar que a minha experiência no Brasil, dos meus 11 anos no Brasil, 8 anos desses 11 anos foram dentro do setor público no Brasil, né? Uhum. E eu vi gente que chegava na coisa, botava o pé, abria o jornal, lia o jornal o dia inteiro, entendeu? Caraca. Eu vi de tudo dentro do setor público no Brasil. Eu vi gente extremamente competente, gente que literalmente carregava o piano dentro da empresa e Aham. colocava... O cachorro tá chorando aqui. Colocava Opa. dados de saúde online, coisas bacanas, fizeram muita coisa bacana, e eu via gente que não fazia absolutamente nada nenhum, e ficava contando tempo para aposentadoria. Eu, sinceramente, Aham. eu morreria se eu tivesse Aham. nesse tipo... Não sou eu, entendeu? Então, Aham. não era o caminho que eu queria da vida. Agora, quando eu vim para cá, eu fui trabalhar na época porque era a principal empresa do Canadá, a maior empresa do Canadá. Era um ritmo completamente diferente, bem acelerado, setor privado, entendeu? De repente, setor Aham. privado do Brasil mais acelerado, mas diferente e tal. O que eu acho que aqui tem, pelo menos o que eu sentia no Brasil, que eu converso com as pessoas no Brasil também, existe um planejamento bastante grande, né? E uma coisa Uhum. que, principalmente na área de projetos, você faz, quando você, por exemplo, trabalha no maior projeto de rede do mundo, né? Quando você tem o CAPEX, você tem o OPEX, você tem o investimento para construir e você tem a manutenção do que vai ser construído. No Brasil, Oh, que legal. faltava muito a manutenção do que é construído. Né? Ah, entendi. Então, você vê, por exemplo, um exemplo clássico aí, as Olimpíadas, né? A Uhum. Copa do Mundo, você construiu um monte de estádio para a Copa do Mundo, legal, mas e daí? O que você está fazendo? Os estádios É. começam a degradar, então por que você está fazendo esse investimento nessas coisas? Realmente vai ter o retorno financeiro necessário, entendeu? Então, o Uhum. planejamento é bastante grande, a seriedade da coisa é bastante grande, o que eu acho que é uma coisa que alguns setores no Brasil, obviamente isso não é uma generalização, mas alguns setores carecem dessa seriedade, Uhum. acho que é extremamente importante, né? Mas você olha o Brasil, você tem vários casos de sucesso, um exemplo é a Embraer, uma empresa que aqui no Canadá, vira e mexe, entra num voo aqui, é avião da Embraer, entendeu? Estados Uhum. Unidos é a mesma coisa, pelo mundo afora, a empresa que é um exemplo de coisas que fizeram pelo mundo, entendeu? Eu acho que Sim. o Brasil tem um potencial enorme, você tem profissionais pelo mundo aí, brasileiros, né? Se você olhar Instagram, um brasileiro criou aquele projeto, se olhar o Facebook, todo mundo fala do Mark Zuckerberg, mas eles querem do Eduardo, lá, que era o brasileiro que trabalhava É. com o Mark Zuckerberg. Você vai olhar o Microsoft, projeto Natal, o projeto lá da criação do Kinect para o Xbox. É o Alex Kipman, apesar do nome, ele é brasileiro. Entendeu? Você Aham. tem o Hugo Barra, que trabalhou no Google, Xiaomi. O Google tá cheio de gente do Sim. brasileiro, entendeu? Meu amigo Paganini tá lá, cofundador dos programadores comigo, e tem várias outras pessoas Sim, do sim. Brasil em lugares diversos, entendeu? O que Sim. falta, eu acho que falta daria uma entrevista muito maior do que essa entrevista aqui, vai demorar paca, entendeu? Mas, voltando à sua pergunta original, a diferença principal que eu vejo, cara, eu acho que o planejamento é maior, o detalhamento das coisas é maior, Uhum. principalmente a análise de como é que aquilo vai retornar benefício, entendeu? Quando eu Uhum. estava principalmente em óleo e gás, cara, quando chegava em setembro, a gente preparava uma lista de propostas de projetos para o ano seguinte, o ano fiscal seguinte, isso em setembro. Quando chegava em outubro, aquelas propostas eram revisadas pelo CIO e pela liderança da empresa. Em novembro voltava para a gente. Até o final de novembro, comecinho de dezembro, você já sabia o que tinha sido aprovado para execução no ano seguinte. Então, quando eu Uhum. chegava na empresa dia 1º de janeiro, ou sei lá, 2 de janeiro, depois do feriado do ano novo, eu já sabia quais eram os projetos que iam ser executados naquele ano. Entendeu? Então, se Uhum. você consegue chegar a esse nível de organização, de você ter realmente essa análise em uma organização assim, e você realmente tem um acompanhamento sério dos projetos, é o que leva as empresas, as coisas serem bem sucedidas, né? Agora, se você
não planeja nada e você não tem nenhum tipo de... vai me faltar a palavra novamente aqui de responsabilidade das pessoas, não tem nenhum tipo de cobrança das pessoas do que precisa ser feito, fica complexo. Você pode comentar com a gente alguns dos maiores desafios que você teve na sua carreira? Caramba, cara. Eu acho que isso deve dar uns 3 episódios. Cara, desafios da carreira. Eu acho que a vida a gente tem desafio todo santo dia, né? Uhum. Eu acho que você chegar num país diferente, com um idioma diferente, só você e a sua esposa, sem ninguém, sem conhecer ninguém, nenhuma empresa, nenhuma pessoa que trabalhou com você, todo mundo que trabalhou com você está no Brasil, é um baita de um desafio. Tá? E não é um desafio fácil, entendeu? Não é desafio de você ter que fácil de resolver, de você... Entendeu? Eu, sem dúvida nenhuma, foi um desafio bastante grande. Outro desafio foi mudar de Calgary para Vancouver, apesar do idioma e tudo, é diferente mudar de país, mas eu estava bem estabelecido e mudei para outro lugar sem emprego e vim catar emprego novamente. Então essas mudanças são coisas que acontecem na tua vida e que decisões que você toma que você tem que correr atrás, né? Mais especificamente em termos de dia a dia, de trabalho e tudo mais, cara, eu já vivi inúmeras situações de projetos complexos, né? E contando uma ou duas aqui, eu lembro de uma que eu estava trabalhando com umas pessoas na Encana. A gente estava fazendo atualização de firmware em 2 core switches enormes, né, da Cisco. E esses core switches, basicamente, eles eram Saca, você viu aquele filme Caçadores da Arca Perdida? O primeiro? Não. Nunca viu, não? Não vi, não. Imagina um supermercado enorme, né? Tipo, sei lá, um supermercado enorme no Brasil, enorme, né? Um data center absurdamente enorme. E aqueles core switches estavam lá no centro daquela coisa toda, uma arquitetura meio dependente demais, mas enfim. E uma história, basicamente, a gente, teoricamente, eu não sei se você já fez esse tipo de trabalho, mas você tem o primário e o secundário, você coloca um deles como primário e faz o trabalho no outro e termina o trabalho aqui, você transforma o outro no primário e novamente ou mudar firewall e que trabalha em clusters e coisas do gênero, né? E por uma razão que a gente, acho que até hoje a gente não entende muito, caiu, ambos, eles perdemos ambos ao mesmo tempo, e basicamente aquilo acontece, você tem todo um procedimento técnico para fazer, e eu falei para os caras, olha, vamos chamar o suporte da Cisco, o cara atendeu um cara, sei lá, no Hack Park do mundo, e o cara falou pra gente, olhando as coisas, olhando os logs e tal, eu falei, olha, vocês não têm a licença adequada. Eu falei, como assim, cara? A gente é a maior empresa de óleo e gás do Canadá, a gente paga tudo. A gente tem suporte da Cisco, o mais caro possível do mundo. E tem alguma coisa errada. Aí o cara olhou, o arquivo de licença tá corrupto. Eu falei, como diabo que esse arquivo tá corrupto, entendeu? Deu algum bug no sistema e deu uma zebra total. E eu falei, como é que resolve isso? O cara falou, tem um cara na Índia que resolve isso, mas ele tá dormindo. Eu falei, bicho, tu vai acordar o cara, entendeu? Aí o cara falou, acordaram o cara no meio da noite na Índia, pro cara resolver o problema, gerar o arquivo, e só tinha um cara pra fazer isso, que era meio assustador, né? E resolveram um problema, mas enquanto isso eu tô no telefone, que você tinha, quando tinha uma emergência dessa, você abria um Google Meet, né? Mas na época era telefone, né? E um monte de gerente, todo mundo perguntando o que é que está acontecendo, você dá atualizações, tem todo um procedimento que você tem que fazer. Mas isso é uma situação. Eu vivi inúmeras situações iguaizinhas a essa, entendeu? E, cara, é tanta coisa. Eu já estava num projeto semelhante a esse que a gente foi fazer no hospital aqui em British Columbia. E eu cheguei no hospital para fazer o projeto, tinha a hora da mudança dos roteadores lá e tal. E você chega no hospital, não sei se você já trabalhou no hospital antes, o hospital não vai parar, o hospital vai continuar funcionando. Então você tem que tentar fazer aquilo de forma a minimizar o impacto para o hospital, né? E eu venho um diretor do hospital falar comigo assim que eu chego lá, eu falo, conversando com ele tá tudo bem, a gente tem que pedir autorização para ele para prosseguir com o trabalho. Ele fala para mim, tá, mas eu tô com um trauma chegando de helicóptero, uma pessoa que sofreu um acidente. Então, eu vou manter vocês informados para assegurar que a gente não tem interrupção de serviço, que é um caso de vida e morte, entendeu? Você está lidando... Quando eu derrubei a empresa de óleo e gás, está perdendo dinheiro, mas não estou matando ninguém, entendeu?
Então, você está trabalhando no hospital, as situações de vida e morte são constantes, né, cara? E eu lembro da gente fazer uma época que eram 2 mudanças em produção, foram 857 mudanças em um ano. Tinha um time de 20 pessoas, e cada vez que a gente estava fazendo uma mudança em produção, ela estava mudando um firewall, estava mudando um edge switch, estava mudando um core switch. Então, todo dia eu tinha alguém fazendo alguma coisa, né? Do time, eu gerenciava esse time, todo dia tinha alguém fazendo alguma coisa. Então, são esses desafios profissionais que vão te dando experiência, que vão te dando a oportunidade de lidar com problemas que acumulam no teu conhecimento e que te abrem oportunidades na tua vida, entendeu? Entendi. Bom, o papo tá muito da hora, mas infelizmente a gente tem que encerrar por aqui. Eu queria conversar mais, você tem uma bagagem, né, de história, de observações que eu acho que são incríveis, e também sobre aquilo que a gente comentou no início, né, de como a gente enxerga a vida, de como as nossas escolhas impactam aí a vida das pessoas que estão ao nosso redor, de quem está acompanhando a gente por aqui, ou enfim. Eu queria te agradecer, né, de novo aqui, por estar concedendo esse tempo, né, um tempo aí muito precioso, né, esse também tem outro fuso horário. Agradecer também aqui a quem está assistindo a gente até aqui, e também a quem está ouvindo a gente aí nas principais plataformas de podcast, né. E é isso, cara. Obrigadíssimo aí pela sua disponibilidade, por ter trocado essa ideia que foi maravilhosa aqui. E você que assistiu ou ouviu a gente aí, deixa aqui escrito, né? Ou tanto no Spotify tem essa opção, também, quanto também aqui no YouTube, o que você achou, se você tem mais dúvidas que você gostaria que fossem respondidas, se vocês querem uma segunda versão, enfim, tá? Grande abraço a cada um de vocês. Marcelo, obrigado aí, cara, de novo, né? Grande abraço, parabéns pela sua trajetória, pela sua carreira, né? Parabéns pelos projetos que você tem desenvolvido aí, além do que você já faz, né, cara? E é isso, cara, obrigadíssimo. Obrigado a você pela oportunidade aqui. Você mencionou aqui na introdução do episódio aqui que algumas pessoas iam falar se você é bonito e tal. Eu acho que não vai ter ninguém colocando no meu episódio aqui que eu sou bonito, nada disso. Então isso não é um problema desse que você vai ter. Eu só queria deixar aqui um fechamento para as pessoas aqui. Acho que o fundamental na vida é tentar caminhos, entendeu? E nunca desistir, tentar caminhos. E é isso. E um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Desejo aqui sucesso para vocês e para todo mundo que está ouvindo a gente aqui e vendo a gente aqui, tá bom? Para todos nós, cara. Um abração em todos. Tchau, tchau. Grande abraço aí, cara. Bom dia para você aí e valeu, cara. Obrigado. Tchau, tchau. Meu nome é Abílio Cirelli, sou analista de segurança da informação no cargo de pleno em atuação em forense digital na empresa Decathlon e prestando serviço dentro de um ambiente de C-Search de uma empresa de óleo e gás. Eu conheci a AFD no ano de 2020, onde eu tinha, em 2019, decidido mudar de área dentro da TI. Saindo da área de infraestrutura de servidores e desejando migrar para a área de segurança da informação. Inicialmente, eu realizei a matrícula no curso de Fundamentos de Forense Digital. Foi uma surpresa, pois me identifiquei com a metodologia de ensino deles e, na sequência, fui fazendo quase todas as trilhas de investigação. Computação forense, forense memória, forense em dispositivos móveis, perícia judicial, que foi um curso excelente, foi dado pelo Renan Cavalheiro, pelo Leandro Morales e o Marcelo Nagy. Fiz também o curso de Cybersecurity Essential, Resposta a Incidente e OSINT. Fui me matriculando, né, fazendo os treinamentos um atrás do outro. Porque já logo no Fundamentos eu já me identifiquei com a forma que eles ministram os treinamentos. Então, eu falei, vale a pena apostar nisso.
Então, não tive medo em me matricular em nenhum dos cursos, pois eu assisti diversos vídeos no YouTube do Renan Cavalheiro, pela FD, e realmente fiquei impressionado com a didática dele. Muito direto, detentor de um enorme conhecimento técnico e mentoria. Já assim, logo no treinamento de fundamentos, tive a certeza que eu estava indo no caminho certo. Eu sou muito grato a toda a equipe de professores da FD, pois quando eu terminei os treinamentos em meados de dezembro de 2020 e estendi um pouquinho até mais ou menos 2021, mais ou menos em abril, aproximadamente ali, eu terminei todas as trilhas que eu tinha almejado ali e julgava ser aderente no que eu tinha de propósito a atingir. Foi quando eu, em julho de 2021, consegui um cargo de analista de segurança pleno com atuação em forense digital, né? Então, você vê, você faz o treinamento, dediquei naquela trilha e mais ou menos ali no início do segundo semestre, consegui um cargo de analista de segurança pleno com atuação em forense digital, forense computacional, né? E fui logo trabalhar em resposta a incidente, dentro de um C-Cert, em uma grande empresa aqui no Brasil, e tudo mudou na minha vida profissional, e sentimento de objetivo alcançado. Enorme a satisfação, né, e muito grato, de verdade mesmo, à equipe da FD. Finalmente entendi como é a forense digital e sou muito grato novamente, desculpa até a repetição, mas é uma sensação de gratidão a toda a equipe da FD. E muito feliz em conquistar o meu primeiro emprego na área de segurança da informação como perito de forense digital. Os meus sinceros e muito obrigado a todos, e eu recomendo muito a AFD, que é a Academia de Forense Digital. Obrigado.